Oi, Carol. Oiê! E aí, gente? Como é que tá sendo a semana de vocês? Contem-me. Tá sendo boa. A minha tá parecendo um mês. Parece que 2 dias estão parecendo um mês. De tanta coisa que eu já fiz. Foi bom ficar sem atividade essa semana, sentiram falta? É que foi bom. Foi bom. Ai, foi bom. Eu me dei conta que durante a semana fica puxado pra gente para ficar fazendo coisas, né? Aí eu segurei um pouquinho. É, pior que fica, de vez em quando, assim. Eu faço mais no final de semana, né? Que ó, Sim. eu tenho. Tava guardando a bomba para o trabalho avaliativo que vai ser para a próxima aula. Como? Concentrando a energia de vocês para a próxima aula, que daí vai ser o trabalho avaliativo. Ai, ai. É bem legal. Quer dizer, pensando dentro da minha cabecinha aqui, tá legal. Na minha humilde cabeça. Já botei as presenças para vocês, tá? Eu não fico fazendo chamada, porque eu vejo que eu acompanho quem tá entrando. Oi, Kátia. Boa noite. Boa noite. E aí? Tô apertando as gurias, como é que tá sendo a semana delas? A minha já valeu por um mês. Já posso começar a descansar. Eu já tô até de pijama, de banho tomado. Ai, que beleza. Só um pouquinho que eu boto meu pijama. Temos uma colega nova. Oi, Larissa. Oi, Oi. Oh, e aí, tudo bem? Tudo e contigo? Tudo tranquilo. Ai, que bom ver sol, assim, tá na rua. Eu vou pedir para a Leoclécia se apresentar um pouquinho, pode ser? Que ela entrou hoje. Leoclécia. Leoclécia. Ué. Bom, daqui a pouco, se ela voltar ali, a gente pede para ela dar um oi. Tem uma aluna que está entrando hoje, tá? É a Leoclécia. Ô, pronto, será que não tem que explicar pra ela ali do microfonezinho? Talvez ela não saiba. Eu vou tentar chamar ela aqui, vamos ver se ela consegue nos ver. Será que alguém não conhece o microfonezinho para abrir, né? Pode ser. Vocês esperam 2 minutinhos para falar com ela aqui? Só para ver se tem alguma coisa que ela precisa de ajuda, né? Porque ela está chegando hoje. Agora o microfone dela tá aberto, né? Tá ouvindo? Agora tá ouvindo. Ah, agora sim. Oi, Leoclésia, tudo bem? Tudo.
Eu sou a Ana, tudo bom? Tô um pouquinho perdida, mas vou me achar. Não te preocupa. Sabe o que a gente pode fazer? Eu quero marcar uns minutinhos ali, a gente combina pelo WhatsApp. Se tu quiser que eu repasse um pouco do conteúdo anterior, pode ser? Pode ser. Então tá. O pessoal comentou que já te mandou as aulas. Espera aí que eu não fugi, tô voltando. Oi. Sofia. Tá. O pessoal comentou que já te mandou o link das aulas, né? Tu conseguiu dar uma olhada, mas não é a mesma coisa. Daí, se tu quiser, a gente pode conversar um pouco. Quer marcar uns minutos fora? Sim. Então tá. Quer te apresentar um pouquinho, Leclécia, o que tu faz, com que área tu trabalha, só para a gente te conhecer? Eu, por enquanto, eu trabalho em empresa de alimentos, né? Eu trabalho na Germany, mas assim, né, tô começando a entrar em outras áreas, né? Que eu comecei a estudar agora essa área, então tô querendo mudar um pouquinho. A tua ideia é ir para a área de marketing? Seria isso, Ai, gente, eu tenho que cuidar para não dizer para todo mundo ir para minha área. Meu coração manda todo mundo ir, mas minha razão às vezes dá umas puxadinhas. Mas a gente conversa, daí eu te falo um pouquinho do mercado, se tu quiser, tá? Tá. Até se vocês quiserem, gurias, que eu fale um pouco sobre o mercado de marketing, eu não sei quem tem interesse em trabalhar na área de marketing, aí vocês me avisam que a gente pode marcar uns minutinhos ali, tá? Inclusive, a gente já está com planos, Leclécia, de fazer uma saída no final do curso. Tomar um café, fazer alguma coisa, tomar um chimarrão. Tem algumas ideias já surgindo aí. Ok. Da gente conversar um pouquinho mais pessoalmente, daí, se conhecer um pouco. Sim. Um olho no olho um pouquinho, é bom, né? Posso começar a aula, pessoal? Todo mundo topa aí? À medida que o pessoal for entrando, que ainda falta um pouquinho de pessoas, daí eu retomo alguma coisa que precisar, pode ser? Façam sim ou me digam se vocês preferem dar um tempinho. Tamo aí. Não, pode ser assim. Pode ser. Pode ser. Então tá. Eu não vou conseguir retomar tudo contigo, tá, Leclécia? Mas eu vou pegar. Tá, tranquilo. Hoje o bondinho meio andando, depois a gente conversa um pouco, tá? Tá. Vou compartilhar a apresentação com vocês. Tururu, tururu. Então, na aula passada, eu fiquei de passar para vocês um pouco sobre comunicação assertiva. Na verdade, era mais conteúdo para leitura, para vocês entenderem. Eu resolvi trazer um pouco para todo mundo e coloquei dentro do conteúdo da aula, antes de entrar na aula de hoje mesmo. Tá? Eu trouxe a parte de comunicação assertiva, e aí tem um texto com 4 dicas. Eu achei esse texto bem simples, assim, ele tem uma lógica muito prática. Eu gosto de dicas, como se fosse um roteiro básico. Normalmente, quando eu quero estudar algum assunto, isso ajuda para orientar um pouquinho a forma de estruturar a ideia. Então, dentro de comunicação assertiva, tem 4 tópicos nesse texto que eles trazem como importantes, que é escutar, o poder de síntese, que é tu pegar um raciocínio e fazer enxugar o que é o principal. Isso é uma regra muito importante dentro de comunicação. Toda a parte de marketing depende disso, tá? Dentro de publicidade, no meu curso, dentro da minha faculdade, eu tive disciplina específica de síntese, tá? Posicionamento, que a gente já vem falando, que é o posicionamento, a imagem, a postura, tudo é um conjunto que vai trazer o posicionamento. E um canal de comunicação correto. O que é o correto? É o que vai chegar na pessoa com quem eu quero conversar. Para minha comunicação ser assertiva, eu tenho que usar o canal de comunicação que aquela pessoa usa. Então, se eu quero me comunicar com alguém que só usa Instagram, eu vou lá e mando um directzinho para ele. Se eu quero me comunicar com alguém que usa WhatsApp, ou que usa telefone, ou que usa e-mail, então a comunicação, para ela ser assertiva, ela tem que usar um meio
correto tem que chegar naquela pessoa ali para ela ser efetiva e assertiva, tá? Eu não vou entrar no detalhe, porque isso não é o conteúdo da aula, mas isso entrou como uma questão quando a gente fala que a gente é muito comunicativa, tipo eu que sou falante, blá, 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 eu fico falando, e algumas pessoas colocaram isso dentro do conteúdo na aula passada, a Larissa e mais algumas pessoas. Então, dentro da comunicação, é importante a gente lembrar que, além de falar, comunicar não é falar só. A gente fala que a gente é comunicativa porque a gente é falante, a gente sai falando muito. Mas tem etapas bem importantes para essa comunicação, para a gente ser comunicativa, mas ser assertiva com a nossa comunicação. É escutar, interpretar, fazer uma síntese do que realmente importa, se posicionar de uma maneira certa e usar algum tipo de canal de comunicação que realmente aquela comunicação ali vai ser efetiva. Às vezes a gente fala que é comunicativa pensando que é falante só, mas é interessante a gente começar a olhar quem é comunicativo, é importante pegar, olhar para dentro, começar a pontuar algumas coisas para a gente ser mais assertivo quando está se comunicando. E isso no marketing é muito importante, gente. Muito, 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 muito. Adequação, posicionamento, canais corretos, isso tudo são coisas que ao longo do conteúdo a gente vai pontuando mais cada um dos tópicos. Algumas coisas a gente já viu, mas vocês vão entendendo que isso vai ficando mais claro. Aqui tem o link, tá? Como eu mandei ali a aula, é só vocês clicarem ali no link que vocês podem ler um pouquinho mais. Outra leitura que eu trouxe para vocês é sobre foco em resultado. O que é foco em resultado? Às vezes tem pessoas que criticam um pouco esse conceito, mas o foco em resultado é organizar as ideias, evitar sair fazendo muitas coisas. Então, quando eu tenho a tendência a fazer muitas coisas, eu sou generalista, eu sou, tá? No marketing isso é bem comum. É ter uma visão que fica analisando o que está acontecendo em cada um dos setores e precisa em algum momento fazer uma conexão disso, tá? Para evitar de fazer muita coisa ao mesmo tempo, sai correndo para tudo que é lado, mas não faz bem feito. Então, o foco em resultado nada mais é do que tu ter um objetivo claro, focar naquilo ali e ser o mais efetivo possível. Só um pouquinho que eu vou dar um oi para Paula, gente, que ela tá entrando. Oi, Paula. Oi, Paula. Oi. Tudo bom? Boa noite. Tudo, boa noite. Olha só, eu comecei a aula agora apresentando que tem uma colega nova, tá? E eu já comecei a mostrar a apresentação, mas eu comecei só pela... São dicas de leitura que eu tô trazendo dentro do conteúdo que a gente falou na aula passada. Né? Agora tu vai entender um pouquinho os tópicos ali e é muito mais, eu tô fazendo só uma síntese do porquê que eu tô trazendo esses textos para vocês como referência. Tá legal? Tá bem, obrigada. Então tá. Estão conseguindo ver de novo? Voltou a projeção? Porque às vezes trava quando eu saio para deixar alguém entrar. Voltou? Voltou sim. Voltou. Tá. Então tá. Então eu estava falando sobre comunicação assertiva. Acho que mais alguém entra. E também eu estava falando sobre foco em resultado, que são duas coisas. Oi, Camila. Boa noite, Camila. Boa noite, tudo bem? Tudo. Camila, temos uma colega nova. Duas novidades. A Leoclécia, tá? E eu já comecei a mostrar a apresentação de hoje, tá, Camila? Estou começando com duas dicas de leituras que tem a ver com o conteúdo da aula passada, tá bom? Eu vou voltar aqui para o conteúdo. Então, eu trouxe a dica de um texto sobre comunicação assertiva. Eu expliquei um pouquinho o porquê desse texto. Clicando ali, ele é bem prático. E sobre foco em resultado, que era o que eu estava falando agora, que eu dei uma saidinha para permitir vocês entrarem no link.
O que eu foco em resultado? É evitar fugir do que é o objetivo principal. Então, quando eu trabalho com muitas coisas, eu sou muito generalista, saio fazendo, às vezes me perco naquilo ali. Qualquer pessoa pode se perder. Então, é importante se organizar para evitar de fazer coisas que são desnecessárias e perder tempo, gastar tempo com o que não é o principal, tá? Aí eu trouxe 2 textos ali que podem ajudar um pouquinho vocês para vocês lerem depois, tá bom? Esse link está na aula, então ali no conteúdo, no PowerPoint que eu mandei no WhatsApp para vocês, vocês vão ter os links. Continuando agora sim, no conteúdo que a gente estava falando sobre matriz SWOT na aula passada, eu tinha parado em oportunidades. Quando eu vim trazer o assunto oportunidades para vocês, eu fiquei pensando em como tornar isso claro e mais que vocês consigam usar de uma maneira muito fácil e prática. Porque às vezes a gente lê oportunidade e na minha cabeça é um campo tão amplo que fica mais difícil da gente conseguir entender o que a gente vai trazer dentro da matriz quando a gente está pensando no negócio, tá? Então, eu vou trazer aqui o conteúdo para vocês do que eu entendi, o que eu estou sugerindo para vocês usar para definir as oportunidades quando está fazendo a matriz SWOT, ok? Quando a gente está definindo a oportunidade, o que é o principal? É lembrar que a gente está falando de um acontecimento que vai trazer algo benéfico para a empresa. Tem que trazer benefícios, tá? Oportunidades são benefícios que a gente pode aproveitar fazendo um levantamento. Então, o que é o interessante de oportunidade? É olhar as oportunidades, identificar oportunidades para que a gente tenha a porta aberta para novas ideias. Para mim, a oportunidade, gente, é a maneira é assim, o ponto 1, quando a gente está fazendo levantamento de oportunidades, tem que olhar a concorrência, o que toda concorrência está fazendo, tá? Então, assim, os principais concorrentes que a gente falou de matriz de competitividade, que a gente já pontuou ali a questão da importância de conhecer quais são os concorrentes do mercado, trouxe a questão do Michael Porter, né? Então, assim, olhar a concorrência, tá? Dentro do perfil da concorrência, do que a concorrência está fazendo, algumas ideias podem surgir e pode, inclusive, mostrar que a gente já está atrasado em algumas coisas. Tá? Então, são oportunidades que podem ser abertas ali. Além da concorrência, nunca esqueçam que a gente não pode ter uma cabeça muito fechadinha dentro de uma caixa. Dentro do marketing, se a gente começa para a gente elaborar um plano de marketing, se a gente olha só o nosso mercado, só o mercado de atuação da empresa, a gente fica com uma visão muito limitada às vezes. Então, é bem importante olhar o que os outros mercados estão fazendo. Às vezes, surge alguma possibilidade lá longe que tem a ver, assim, anos-luz. Eu trabalho na distribuidora de medicamentos, aí eu identifico, eu estou fazendo uma pesquisa, estou ali no meu tempo e olho outro mercado. Eu vejo uma comunicação de uma rede de ensino e aquilo ali pode surgir em algum momento, algum insight de alguma coisa que eu possa aproveitar ali. Eu vou tentar ser um pouquinho mais clara do que eu estou tentando exemplificar, tá? Vamos lá. Vamos exercitar, pensem comigo e comecem a aplicar isso dentro de algum ambiente de trabalho, tá? Eu criei uma campanha de vendas. Isso é um caso real, tá? Eu criei uma campanha de vendas dentro de uma empresa que tinha como foco tecnologia. Então, quando eu trabalhava nessa empresa de tecnologia, eles precisavam fazer uma campanha de vendas, só que não tinha um ponto de partida. Todos os clientes estavam dentro do mesmo pacote. Qual foi a primeira coisa que a gente começou a fazer? Que eu identifiquei. A gente tem que criar um segmento de cliente para poder fazer uma campanha de premiação. Eu quero entregar prêmios para clientes, mas como é que eu vou entregar prêmio para todos os clientes da empresa exatamente no mesmo padrão? Eu tenho que criar uma regra. O que eu fiz? Eu peguei esse cliente VIP dentro, eu criei um grupo de cliente VIP. Da onde eu tirei essa inspiração?
de um convite que eu tinha recebido para participar, para fazer parte do Itaú Personalité. Quando eu fui convidada para fazer parte do Itaú Personalité, eu recebi um kit, aí eu tive uma comunicação específica, eu peguei aquele material que não tinha nada a ver com o mercado que eu estava trabalhando e usei como referência para definir o que eu adequar, claro, né? Fiz toda uma adequação de orçamento, eu não tinha o orçamento do banco da época, não tinha fogos de artifício, piruetas, etc. Mas eu precisei fazer uma adequação naquele material ali para o que eu tinha dentro da minha realidade, dentro das minhas possibilidades. Mas um material de referência eu usei naquele momento. Eu peguei uma oportunidade que eu tive, eu identifiquei uma oportunidade, tornei ela numa ideia, e essa ideia se tornou um projeto que foi executado. Entenderam a lógica? Então, eu pego uma oportunidade, a partir dessas oportunidades que eu estou elencando, eu posso ter uma ideia, por isso que eu botei frases ali referentes à ideia, não tenha medo de ter ideias ruins. O pior é não ter nenhum tipo de ideia, passar o tempo inteiro fazendo a mesma coisa. Dentro do marketing isso não pode, tá? A gente tem que estar o tempo inteiro incomodado e tentando buscar alguma forma diferente para a gente poder inovar. Depois que eu tenho uma ideia, o que eu vou usar? Como eu vou levar essa ideia? Eu preciso transformá-la num projeto. E aí vem aquela ferramenta que eu passei para vocês do 5W2H. Porque eu preciso traduzir ela para alguém aprovar. A não ser que eu seja sozinha dentro da empresa e eu tenha a ideia e está tudo resolvido. Mas é sempre importante a gente ter alguma ferramenta que diga a minha ideia realmente pode ser feita, qual o prazo, como eu vou fazer, para quem eu vou direcionar, entende? Então, escrever oportunidades quando a gente está fazendo. A gente falou de pontos fortes, a gente falou de pontos fracos, fragilidades das empresas. Agora a gente está falando de oportunidades. Oportunidades eu estou indo para o mercado. Eu estou comparando a minha empresa, mas pegando referências de outras empresas. Tá? Eu não estou analisando mais a minha empresa sozinha, que é o caso das fortalezas dos pontos fortes. Tá? A partir de uma ideia, a partir de uma oportunidade, desculpa, a gente pode ter uma ideia de uma nova empresa, de um novo negócio, de alguma coisa inovadora para fazer dentro da empresa, alguma sugestão que possa levar a um crescimento de faturamento, alguma campanha, alguma coisa muito diferente. A gente tem novas perspectivas. Então, oportunidade é da onde a gente pode tirar o que eu posso fazer de diferente. Se eu ficar o tempo inteiro pensando só nos pontos fortes da empresa, foco no ponto forte, e aí eu fico o tempo inteiro trabalhando em cima daquilo ali. Vocês entendem que eu tô só olhando o próprio umbigo? É como se eu fosse um ser humano, como se eu fosse, não, eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano olhando para o meu umbigo o tempo inteiro ali. A chance de eu me tornar defasada, de não ter oportunidade de inovação, eu falo por mim, até cansar, eu canso e me desmotivo, quando eu estou o tempo inteiro fazendo a mesma coisa. Então, muitos projetos nascem dentro da análise de oportunidades. Vocês conseguiram entender a lógica, gurias, de pensar, de desenhar as oportunidades de mercado? Eu vou olhar o que a concorrência está fazendo, eu vou identificar que eu tenho oportunidade dentro. O que o concorrente está fazendo que eu ainda não faço? Isso é uma oportunidade. O que alguma outra empresa está fazendo que eu posso fazer? Isso também é oportunidade. Muito importante. Escutar e ler notícias de fontes diversas, tá? Oportunidade pode vir de alguma questão de mercado. Então, se eu acompanho a rede social do Ricardo Amorim, como, por exemplo, que é um economista, eu posso não concordar com tudo que ele fala,
mas alguma informação dali pode ser útil para mim dentro do mercado que eu estou trabalhando. É importante ser mais plural, não ficar dentro de uma fonte só de informação, tá? Eu escuto um pouquinho de Jornal da Band, eu dou uma zapeada na Arauto, e assim eu vou diversificando um pouco as fontes e algumas ideias podem surgir e a gente entender o que é uma oportunidade no mercado naquele momento. Ficou claro para vocês o conceito de oportunidade, como escrever oportunidades para as empresas? Ou vocês querem que eu fale mais alguma coisa específica? Não, acho que assim deu para entender, sim. Então tá, então a partir das oportunidades vão nascer ideias e vão nascer projetos, tá? Daí, vamos lá. Depois de definir oportunidades, a gente precisa, dentro da matriz SWOT, para completar as áreas, né? A gente tem as ameaças. Ameaças são aquelas... Prof, Oi, pode falar. desculpa atrapalhar, o teu slide não tá passando. Opa. Eu ia falar isso também. Ai, por que trava de vez em quando? Bora lá, que eu vou parar e volto, tá? Vou parar a apresentação e vou botar de volta. Que bom que foi bem na hora que tava entre um e outro, que daí foi mais fácil. Não perco a linha de raciocínio. Foi? Foi. Então tá, feito. Ameaças. Então, ameaças, a gente está falando de novo de fatores externos da empresa, tá? Já falamos sobre pontos fortes, falamos sobre pontos fracos da empresa. Ali eu estava no interno, agora eu estou indo para o externo, onde a gente conversou sobre oportunidades, e agora a gente vai falar sobre as ameaças. Como definir uma ameaça? Uma ameaça é alguma coisa do mercado que pode prejudicar o resultado da empresa. Isso é uma ameaça, tá? O que de novo é importante? Quando eu estou analisando a concorrência, eu vejo que tem oportunidades, coisas que eu posso fazer, tá? E eu vejo que tem uma ameaça muito forte. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro, tá? Quando eu fiz matriz SWOT, agora, há um tempo atrás, da empresa que eu trabalho hoje. Para quem não sabe, eu trabalho na Cirúrgica Santa Cruz, né? E dentro dessa distribuidora de medicamentos, o que surgiu como ameaça? Algumas empresas concorrentes estavam evoluindo e deram sinais disso dentro da comunicação deles de e-commerce. E isso é uma questão que eu tenho certas dificuldades técnicas dentro da empresa, porque tem toda uma parte de integração. Isso é uma ameaça. O que pode ser uma ameaça? Por exemplo, como foi, tá? Uma variação muito grande de disponibilidade de produto. Durante a pandemia, virou um caos, gente. Não tinha luva, não tinha anestésico, não tinha máscara. Então, pensa que um volume que as empresas tinham, os hospitais, as clínicas tinham de compra, ele ganhou uma proporção 200 vezes maior. E os materiais não chegavam, porque estava a parte portuária estava fechada. Então, essas ameaças são de mercado. A pandemia, assim como trouxe oportunidades, porque em vários momentos, um produto que se vendia num volume de 3 vezes, começaram a vender 10 vezes, só que chegou no momento que começou a faltar produto. O laboratório não conseguia fornecer. Isso é uma ameaça real, porque a pandemia trouxe um perfil completamente diferente de consumo, que não tinha como atender. A gente não tinha de onde tirar produto. Quais são as fontes de informações para ameaças? Olhar a concorrência, dar umas espiadas. Alguém aqui já fez cliente oculto? Eu, prof. Tive que ir várias vezes na minha maior concorrente, que é para ser a Brincasa, ali no centro. Só que tem um problema que não deu muito certo, porque eu sou ex-funcionária da Brincasa também.
Ah, sim, mas eles te conheciam, aí não, não Aí fala. eu ia na cara dura, assim. Às vezes eu precisava anotar preço, às vezes eu fazia umas visitas, assim. E eu tirava o que era bom, eu pegava, e o que não era, né? Mas aí eu tinha essa tarefa. Uma vez por semana eu precisava visitar 3 concorrentes. Eu vou dizer o nome disso, tá? O que tu estava fazendo é benchmark. É quando tu vai no concorrente e tu analisa esses concorrentes, Ah, eu tenho uma tá? professora aqui que fazia isso também. Ela trabalhava ali no IMEC, daí ela disse pra mim que ela tinha que ir, tipo, nos mercados vizinhos, comparar os preços dos produtos e para mudar lá no IMEC. Cliente oculto, tu não pode te mostrar, não pode ser conhecido, tá? Eu vou dizer quem usa muito isso lá na empresa. Tem um diretor meu que entendeu que eu sou comunicativa e que eu acabo, né, sabendo conversar, né, bater papo. E aí, como eu sei bater papo, ai, olha só, a gente tem um material que a gente recebeu numa premiação de um laboratório. Como é que a gente pode, que preço a gente vai cobrar por isso? Bah, dá uma ligada e faz um cliente oculto para descobrir como é que a gente vai vender. O que é o cliente oculto? Tu não te identifica, né? E aí tu fala como se fosse um cliente comum. Então, faz uma abordagem de cliente comum para conseguir investigar e pegar os fatores importantes que tu tá precisando ali. Eu acabo fazendo isso quando um cliente me passa um preço. Aí eu preciso investigar para ver se aquilo realmente condiz com o que ele está me falando, né? Porque hoje em dia não tem mais muito folder, né? Tu não vê quase um panfleto por aí. Então, para cobrir preço, eu acabo também tendo que ir ligando atrás, às vezes. Isso aí, é exatamente isso. E cliente oculto, ele é uma baita fonte do que está acontecendo e quais são as ameaças. Quando a gente vê que um preço está completamente diferente no concorrente, isso é uma ameaça, porque a gente precisa correr atrás, entende, daquele fator ali. Tem que ter uma atenção em cima disso. Então, uma diferença de preço muito grande, às vezes, tu pode descobrir que teu preço está baixo. Não, nem sempre vai ser para mais a descoberta. Não sei se já aconteceu isso com você, de descobrir, putz, estou perdendo dinheiro porque estou oferecendo a menos do que está ali no vizinho. Lá no meu caso, sempre é vice-versa. Às vezes tem coisas que o meu é muito maior ou muito mais baixo também. Aí fica meio equilibrado, né? E aí, quando tu vê, tu tá conseguindo organizar. Começa a usar isso não só para preço, guris. Comecem para identificar outras coisas. Não sei se vocês já fazem, mas outras possibilidades, até questão de atendimento, como foi o atendimento pelo telefone, pegar alguns fatores que possam ser usados na matriz de competitividade, quando a gente faz um cliente oculto, às vezes alguns fatores podem surgir dali, algumas características, né? É que eu chamo de fatores que são os fatores-chave de decisão, né? Mas são as características que podem surgir dali, desse cliente oculto. Eu, às vezes, até falava com a minha equipe, quem é que vai ligar hoje? Ah, eu tenho vergonha. Eu falei, mas ninguém vai saber quem é, só ligar e investigar, e ir atrás, né? E a vergonha pegando. As pessoas têm dificuldade de não se identificar, né? Sim. Eu pedi eu tinha que fazer um levantamento de informação de preço de moto. E aí eu fui fazer esse levantamento. Ai, olha só, tá. Fiz e aí ensinei para uma pessoa da equipe. Disse, olha só, Ju, chega aí e tal, enxerga, vê o que eu tô fazendo e faz. Né? Terminou, ela tava esgargalhada na minha frente. Ela disse, já posso rir, Ana? Gente, quanta prova. Tu falou que eu botei marido nessa hora, porque eu não tinha como comprar, não queria comprar, só queria saber o preço. E as características. Aí tá, daí eu fiz todo o levantamento. Quando ela foi fazer, ela falou, achei interessado em comprar uma moto. Não era para te dizer que a gente tem uma moto. Ela não conseguiu segurar o mistério até o final. Já estava negociando já. Mas é difícil qualquer pessoa conseguir, né, ir até o fim. Quando a gente está fazendo levantamento de ameaças, é bem importante, de novo, analisar o que está acontecendo no mercado e, gente, ler notícia, escutar o que está acontecendo no mercado, no mundo lá fora. Assim como vão surgir oportunidades, vão surgir as ameaças, tá? E aí isso tem que estar mapeado para a gente conseguir agir em cima disso. A empresa que não conhece o mercado que atua, fica solta, em alguns momentos pode ter um resultado excelente, só que fica pela sorte.
E não pode ser só sorte. O mercado hoje é muito difícil tu ser tão pioneiro em alguma coisa que tu não tem um concorrente ali do lado para tirar o teu mercado. Ficou claro para vocês? Aham, sim, ficou. Tá, o principal da ameaça é evitar perda, tá? É evitar que a empresa tenha prejuízo. Ok? Estou tentando ser bem sucinta, assim, para vocês conseguirem entender. Agora que a gente terminou matriz SWOT, eu vou entrar no próximo tópico. Lembrando que o que é o nosso objetivo, né? A gente quer conseguir elaborar no final um plano de marketing. O que eu preciso ter num plano de marketing? Daí a gente vem fazendo são várias ferramentas que eu estou apresentando para a gente conseguir fazer um plano de marketing, tá? O que é importante, como eu vou levar em consideração e o que eu vou levar em consideração. E aí, várias ferramentas que eu fui apresentando para vocês aqui, a gente vai usar isso na elaboração do plano de marketing. Depois eu vou passar a estrutura daí para vocês, tá? Agora a gente vai entrar na questão de objetivos. Objetivos, gravem, objetivos. Sempre que a gente está buscando, almejando algo, tá? Que eu tenho que alcançar, eu tenho que atingir, eu tenho que conseguir alguma coisa, eu começo pela definição dos objetivos. Objetivos são frases, são palavras que vão começar sempre no imperativo, tá? Eu vou planejar algo, eu vou criar algo, eu vou elaborar algo. Então, quando a gente está fazendo um objetivo, a partir desse objetivo, eu vou ter uma ação em cima dele. Para eu conseguir agir em cima de algo, eu preciso, então, começar essa frase dizendo, afirmando que eu estou falando no imperativo. Isso é uma coisa bem prática, bem simples, mas que às vezes, o que é o meu objetivo? Vou fazer tal coisa, né? Vou fazer um plano de ação, elaborar, cuidar. Isso, dentro de comunicação, isso é extremamente importante. A gente começa os objetivos sempre com o verbo no imperativo para mostrar que a gente vai ter uma ação em cima daquilo ali, tá? O que são os objetivos? É por que o plano está sendo desenvolvido. Por que eu estou fazendo um plano de marketing para determinada empresa? É isso. Só que não é tão simples, às vezes, de responder. Então, eu preciso exercitar isso, por isso que eu fui fazendo toda uma construção para a gente conseguir entender que depois a gente vai ter que definir quais são os objetivos do plano de marketing e isso ser muito claro. Eu preciso saber para quem eu estou falando, eu preciso saber qual é o público-alvo, no caso que a gente já falou um pouco. Então, assim, entendam, a gente vai definir objetivos, tá? Para o plano. Como definir o objetivo? Aqui é uma ferramenta. Eles chamam de SMART. SMART em inglês, mas aí a gente vai detalhando isso. O que é a sigla, né? Tem que ser específico. Tá? Ele tem que ser um objetivo. Aqui a gente está falando de objetivo, não esqueçam, tá? Então, cada objetivo que eu vou traçar para o meu plano, ele tem que ser detalhado e fácil de entender. Eu preciso me comunicar de um jeito muito claro, muito fácil para qualquer pessoa que lê vai entender o que eu quero com aquele objetivo ali. Cada objetivo ele tem que ser possível de ser atingido. Tem que ser possível medir ele, tá? Eu tenho que ter como medir o meu objetivo. E aí depois, quando a gente exercitar a criação de objetivos, vocês vão entender como. Mas o principal é isso. Eu preciso medir, a gente chama de mensuração, tá? Ele tem que ser bem realista. Não adianta
Não sei aqui, quem é da área de vendas e já recebeu uma meta que deu vontade de ou chorar ou dar risada de tão impossível que era. Já aconteceu isso com vocês? Muito. Então, assim, o que adianta tu definir um objetivo? Ele é impossível, ele só serve ou para ser ignorado ou para ser desmotivador. Então, o objetivo é a partir dos objetivos é que a gente vai definir as metas depois. Então, no próximo conteúdo, próxima aula, eu vou ensinar para vocês como definir metas. E eu preciso de objetivos muito bem feitos para a gente conseguir definir metas para isso, que elas sejam alcançáveis. Então, sempre tem que ser alcançável, tá? O objetivo ele tem que ser importante para a empresa. Então, eu vou fazer um plano de marketing porque eu quero mudar a marca. Tá, mas por que tu quer mudar a marca? Isso é real? Isso é necessário? Não é necessário? Que impacto isso vai gerar dentro da empresa, dentro da comunidade? Quem realmente teve aluna aqui que participou do meu processo da Box, né? Eu mudei a marca de Fuse e Companhia para Box Distribuidor. Eu fiz um super levantamento, eu fui em cliente para definir realmente se precisava, qual era o impacto, se não era. Já estava alinhado com o dono da empresa que sim, mas até que ponto o meu plano de marketing, que riscos eu tinha no mercado se eu fizesse uma comunicação errada disso? Como os clientes estavam enxergando isso para não prejudicar o resultado da empresa, né? Então, o objetivo, ele tem que estar muito alinhado, tem que ser importante para a missão da empresa. Alguém aqui já escreveu missão, visão e valores de empresa? Só numa outra disciplina que eu tive na Ideal de marketing, mas para a empresa não, só para trabalho mesmo. Só para atividade Para atividade de aula, isso. Eu fiz administração na Ideal há uns anos. Tá, e foi fácil para ti? Não. A gente até teve, assim, a gente analisou várias, mas quando é hora da gente fazer, não é fácil, bem né? assim. Não. Tá. Isso, tá? A questão de definir missão, visão e valores, a gente vai passar. Eu até acho que eu vou antecipar esse conteúdo para vocês. Eu vou botar isso em seguida do trabalho avaliativo, tá? Que daí eu passo o como definir missão, visão e valores. E eu vou entrar num conceito que é além disso, que é propósito, que eu amo de paixão, inclusive. Então, assim, eu vou trazer para vocês isso porque é muito, muito, muito importante que o plano de marketing tenha missão, visão e valores. Minha empresa já tem. Só que vocês vão ganhar um olhar crítico para ver se ela não tem que ser revista. Então, em algum momento, talvez vocês possam até ajudar a empresa que vocês trabalham, dizendo assim, pá, nossa visão está muito viajante. Há muito tempo atrás, as visões elas eram feitas para um longo prazo, a visão. Hoje a gente precisa pensar nessa visão de uma maneira mais sucinta e mais direta para um espaço curto de tempo, tá? Então, eu vou trazer missão, visão e valores para vocês. Valores a gente já conversou um pouco, mas agora a gente vai exercitar isso, explicando daí bem no detalhe como definir os norteadores estratégicos. E aí isso tem ligação com o que a gente está falando aqui. Para ser relevante para um objetivo do plano de marketing, cada um dos objetivos que a gente definir, eles serem realmente importantes para a empresa, eles têm que estar alinhados com o que a empresa tem como objetivo de existir. E aí, quando a empresa tem um objetivo de existir, isso se chama missão. Por isso que aqui está importante alinhar, então ele tem que ser relevante para a missão da empresa. Tá? Então, isso é esse SMART é uma sigla simples, enxutinha, mas que cada um dos objetivos a gente tem que definir a partir disso, tá? E outra coisa que é importante dentro do objetivo é definir um prazo para isso ser alcançado.
Então, eu vou definir objetivos. Mas para quanto tempo? Eu preciso ter um prazo dentro do meu plano de marketing para que ele seja realmente útil para a empresa de uma forma rápida. Tá? Então, o plano de marketing ele tem que ser revisto. Ele não pode ser feito. Eu estou escrevendo coisas que eu quero trazer para vocês. Ele não pode ser feito e nunca mais olhado, assim. Vou botar ele dentro de uma pasta, dentro da gaveta, e não vou, daqui a alguns anos eu reviso. Não, ele tem que ser usado. Então, planos de marketing que eu já elaborei, tem empresas que estão usando até hoje, planos que eu fiz há 15 anos atrás. Claro que com ajustes. Claro que com análises do momento, os objetivos vão mudando, mas a linha, a coluna vertebral seguiu sendo usada, tá? Opa, vamos lá. O que eu quero passar para vocês hoje, tá? De conteúdo de apresentação, a gente terminou. Eu fiquei muito preocupada que na aula passada eu estendi o tempo, e aí eu quero trazer para vocês um exercício que vai servir como trabalho avaliativo para a próxima aula. Então, agora eu vou parar a apresentação e eu vou querer que vocês prestem atenção no que eu vou falar, tá bom? Tá bom. Então, eu já trouxe ferramentas ali para vocês. E agora, a gente vai entrar num exercício. Eu acredito que tenha sido uma das primeiras atividades que eu tive em faculdade, e que depois eu fui tendo isso de novo e tendo de novo. Por quê? Porque ela serve para a gente sair da caixinha e começar a pensar de outro ângulo, que o marketing é bem importante a gente não ficar o tempo inteiro engessado com a cabecinha dentro do negócio. Hoje a gente vai começar uma atividade que é criar um produto. Eu vou explicar como se faz, eu vou exemplificar para vocês um trabalho que eu já fiz, eu não vou pensar agora, eu vou trazer coisa que eu já fiz de verdade, tá? Para que vocês vão anotar os tópicos, eu vou depois pontuar para vocês, porque isso vai ser o primeiro trabalho avaliativo, ok? Pode ser? Todo mundo ouvindo? Porque senão, como isso vai valer nota, é bem importante que vocês prestem atenção, tá? Isso vai dar start quando a gente estiver na etapa final das aulas, que é a entrega do plano de marketing. Vocês vão ter duas opções. Vocês vão poder fazer o plano de marketing para onde vocês estão trabalhando, ou vocês vão fazer a partir dessa atividade agora. Por isso que eu quero que vocês exercitem isso. Tá legal? Criar um produto. Eu vou falar como eu fiz na minha época, minha primeira criação de produto. Tá? A partir da criação desse produto, depois tem todo o restante. Criação do nome, da marca, o porquê de cada um dos critérios, como fazer essa criação. Aí a gente vai fazer missão, visão, valores, matriz SWOT, matriz competitiva, e tudo que a gente foi pontuando até agora vai ser aplicado nisso. Então, vamos lá. Como eu fiz? Eu precisei criar para a faculdade um produto do zero. Vocês têm que pensar em algo que não existe, mas que não existe mesmo. Mas vocês podem ter como ponto de partida algo que existe, que aí a gente chama de uma inovação em cima de um produto que já existe. Vou contar qual foi o meu produto na época, tá? Na minha primeira atividade. Vamos lá. O primeiro produto que eu criei um anticoncepcional que não precisava ser tomado todos os dias. Isso eu fiz em 1999, quando entrei na faculdade. Quantos anos depois foi surgir a pílula do dia seguinte? Vocês têm alguma ideia? Foi 20 anos depois. Então, assim, só que quando eu tive essa ideia,
O que é importante? Por isso que eu trouxe ali uma frase para vocês que diz: não existe ideia ruim, gente. Existe ideia que a gente pode até dar risada na hora, como aconteceu na época que eu apresentei meu trabalho. Vários caras, ai, que viagem, coisa. E depois de um tempo isso. Por quê? Porque era uma coisa que na época me incomodava. Lembrar todos os dias de tomar anticoncepcional era uma coisa que me incomodava. Pode ser bobo, gente. Mas assim, algo. Ah, e detalhe, eu tomava por questão hormonal. Eu não estava nem falando de. Não estou falando de bandalheira aqui. Estou falando de uma coisa prática, tá? Que para mim aquilo ali me gerava um desconforto. Era uma coisa que eu tinha que ficar, que droga, eu não posso esquecer, porque eu preciso daquilo ali no meu organismo, porque eu tinha um problema hormonal. Então, pensem completamente diferente. Pensem em algo assim, ó, que outra coisa que me incomoda. Tá? Hoje, óculos, eu tenho incômodo de ficar o tempo inteiro, mas o meu grau é tão ridículo que não vale a pena eu gastar com lente de contato. Então, assim, algo que gere algum tipo de desconforto para vocês pode ser um ponto de partida para a gente criar um produto. Eu vou gerar um novo link, peraí, já volto, só um pouquinho, já mando para vocês o novo link, já tá me alertando aqui, vai piscar, daqui um pouquinho desliga, só um pouquinho, já passo, já volto. Tá bem. Do raciocínio de cada um, tá? Então, a gente vai fazer um exercício agora de pensar um produto, só que cada um vai falar sobre algum produto. A gente vai fazer um brainstorming sobre algum tipo de produto. Cada um vai falar alguma coisa, algum produto que gera algum tipo de incômodo, assim, que gostaria de pensar em cima disso, tá? Então, a gente vai pensar, a gente vai fazer um brainstorming em cima da linha de produto. Pode ser? Ok. Ok? Tá. Eu falei óculos. Agora eu quero que cada um vá dizendo alguma coisa, algum produto. Bem livre, não vou orientar quem falar. Tu comentou assim, alguma coisa que incomoda. Que me incomoda muito é mosquito, então pense em repelente. Tá. Vamos lá. Eu vou anotando. Ah, brainstorm é importante anotar, viu? Tudo que for falado. Não importa o quê. Sora, vou tentar falar o que me incomoda, assim, numa ideia. Isso. Me incomoda, tipo, sabe o cheiro que fica de comida no pote? Tipo, algum produto que, sei lá, seja de casa e tipo, passar uma vez e tira o cheiro, sei lá. Não sei se a senhora entendeu meu raciocínio. Entendi, total.
Entendi, total. Tu já foi para a ideia do produto, já. A gente está falando do incômodo por enquanto, já está ótimo. Cheiro no pote. Tá. Quem mais? Olha, eu pensei em algo do tipo, como ela falou, achei que era só coisas que já tinham aqui. Algo que me incomoda muito. Eu tenho muito cachorro e eles mijam muito. E o cheiro fica horrível mesmo depois de tu limpar várias vezes. Algo que fizesse com que aquilo ali limpasse melhor, mais rápido. Cheiro do xixi de cachorro. É o incômodo. Tá. Quem mais? A colega falou dos mosquitos. O que me incomoda muito é a bendita da barata. Isso é horrível. Ai, Foi pro nível de nojo. cruel, cruel. Quem falta? Eu acho que uma coisa que me incomoda seria tomar remédio. Quem falta? Eu falta, mas eu não veio nada na cabeça ainda. Eu acho que uma coisa me incomoda. Nadinha te incomoda? Pega o caderno ali. Vou escrever. Às vezes é difícil, né, da gente sair do que está acontecendo. Outra coisa que me incomoda, tentando ser um pouquinho mais viajante do que óculos, dando uma ideia, é calor, gente. Como calor me incomoda. E é uma coisa difícil de ter o tempo de não sentir em algum momento, né? Ah, só outra coisa que me incomoda, que eu acho que não tem nenhum produto que é eficaz também, ó, a louca da limpeza. É a mancha do Rexona nas blusas. Tu pode comprar o Vanish, tu pode comprar o Omo, tu pode deixar, olha, o dia inteiro uma roupa branca de molho que não sai, gente. Verdade. Tu tem que escolher entre ficar com a asa ou ficar com a mancha na blusa, né? Tá, então a gente já tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 incômodos, vamos botar assim, né? O que a gente faz com isso agora? Vocês vão definir o produto a partir desse incômodo. A partir disso, depois que vocês definirem, vocês criarem esse produto, eu vou voltar agora para a apresentação para vocês entenderem a lógica. Vocês vão desenhar e escrever as oportunidades que vocês têm com esses produtos. Então, aqui a gente está entrando numa atividade onde vocês vão criar um produto. Esse produto não pode existir, a gente vai consultar. Eu vou fazer toda uma pesquisa para ver se ele realmente não existe, tá? Então, vocês têm que ter um trabalho de pesquisa em cima disso para trazer esse produto como sugestão, tá? Aí, a partir desse produto definido, vocês entendem que vocês estão definindo um produto, isso é uma ideia, tá? E vocês vão escrever as oportunidades que vocês estão identificando para esse produto ser aplicado no mercado. O que vai tornar esse produto viável no mercado? Mas ali vocês só vão escrever frases de oportunidades. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, vocês vão poder me chamar e a gente vai conversando. Lembrem da ferramenta 5W2H, ela ajuda, tá? E vocês podem ir voltando para o conteúdo, analisando, pensando em pontos fortes, quem realmente vai querer, não vai. A gente ainda não está aplicando o produto no mercado, mas a gente está buscando um produto, criar um produto. Eu quero que vocês viajem mesmo, tá? Mesmo, fiquem bem livres. O brainstorming, ele é uma ferramenta inicial bem legal,
vocês podem fazer isso num grupo, não precisa ser aqui na aula, mas sentar com alguns colegas, sentar com um tio, com mãe, com pai, alguém que pense diferente de vocês. E começar a falar muitas coisas, assim, olha, um pote. Tá, mas como é que vai ser esse pote? Eu quero um pote. Tá, mas como é que vai ser? Que tipo? Que formato? O que eu gosto? O que eu não gosto? Que tipo de tampa? Que tipo de... E aí, vamos na ideia do pote, tá? Daí ele tem um impermeabilizante, ele tem... E aí começa a chover ideias. Vai botando, vai anotando, anotando. Depois de anotar as ideias, começa a filtrar. Aí dá risada, não dá, chora em cima daquilo ali, vê que tem bobagem, que não tem bobagem. E aí começa. Aí tu começa a entender que nenhuma ideia é totalmente ruim, mas que tu tem que fazer uma análise em cima dela para ver o que realmente é aproveitável. Tá? Vocês entenderam a lógica da ideia do... Então, vocês vão pensar um produto, fazer um brainstorm em cima dele e depois vocês vão escrever as oportunidades que vocês enxergam para esse produto ser viável no mercado. Ficou clara a atividade, gurias? Sim. Então, tá bom. O que vocês acham? Vocês têm condições de, além de definir as oportunidades, definir os pontos fortes já desse produto? Pode ser a gente ficar com um lado bom, oportunidades, que daí vocês vão ver por que vocês estão pensando nesse produto e já evoluir para pontos fortes que vão ter esse produto de vocês. A gente pode fazer isso? Para a próxima aula, os dois? Não é para a próxima aula. Na próxima aula vocês vão ter, na verdade, mais uma para fazer. Porque na próxima aula eu não vou estar na aula e aí vocês vão ter o trabalho avaliativo. Eu só vou definir agora com o pessoal da escola como é que funciona o prazo de entrega, porque a minha ideia é que vocês possam entregar na outra aula daí, pode ser? Que aí vocês vão ter na próxima aula, vocês podem me chamar para tirar dúvidas, que eu não vou estar na aula remota, aí vocês podem usar o tempo da aula para fazer o trabalho, e aí vocês têm a outra semana ainda para entregar. Eu só vou confirmar se pode ser assim, porque é a primeira vez que eu tenho a questão de entrega de atividade avaliativa, tá? Tá bom. Que então, vocês vão ter a criação do produto. O brainstorming vocês têm que me entregar, tá? Isso faz parte da ferramenta, da atividade. Então, vocês vão me entregar o produto, o brainstorming e as oportunidades e os pontos fortes. Vocês querem que eu escreva isso ali no grupo para vocês, para ficar claro? Pode escrever, Sora. Tá. Então, essas são as 4 entregas. Agora, eu vou detalhar para vocês o que tem que ter do produto, tá? Vocês vão colocar o que é o produto, para que ele serve. Isso tudo eu anoto depois, mas é legal, eu acho legal vocês anotarem agora para vocês exercitarem e começando a memorizar, e às vezes até a ideia já começa a nascer, tá? O que é o produto? Para que ele serve? E quem vocês imaginam que vai comprar ele? Vocês podem botar... Eu vou colocar ali só para começo de ensaio, no mínimo, 10 características dessas pessoas que podem comprar esses produtos. Que isso a gente chama de público-alvo depois, tá? Vamos exemplificar? Querem exemplo? De cada um dos tópicos? Sim. Então, tá. Então, a princípio, a entrega dessa atividade vai ser para o dia 28, tá? Eu só vou confirmar com a escola, pode ser que daí no dia 21 vocês vão poder fazer a atividade, e no dia 28, daí vocês, até o dia 28, vocês têm que entregar. Só que é antes, tá? Porque eu preciso olhar o material, tá bem? Então,
cuidem para entregar antes do dia 28 ali. Antes da aula, desculpa. Tá bom? Então tá. Então vamos pegar uma das ideias aqui dentro do brainstorming, tá bom? O que é? É um pote que não fica com cheiro. Para que ele serve? Para condicionar comidas e poder ser aquecido no micro-ondas. Quanto mais eu detalhar, melhor. Aqui eu estou sendo bem sucinta para a gente não se estender no tempo da aula, tá? Quem tu imagina que vai comprar? Eu imagino que quem vai comprar esse pote são mulheres que trabalham durante o dia e levam comida para o trabalho, que não tem empregada, que precisam lavar a louça, que gastam muito com esponja, porque precisam ficar esfregando. Então, quanto mais eu conseguir detalhar o meu público-alvo, melhor vai ser. Tá? Feito isso, depois eu vou para o brainstorming de ideias, onde eu vou conversar sobre esse produto com um grupo. Eu vou definir um grupo com quem eu vou conversar sobre esse produto. Aí eu vou identificar as oportunidades que eu tenho de vender ele e depois eu vou identificar os pontos fortes. Como é que tá para vocês? Pode ser assim? Pode. Ô, Sora, uma pergunta. Essa hora de conversar com o grupo, tu é na parte em que tu vai ver as oportunidades e as... Antes de definir as oportunidades. Antes? Isso. Porque dentro do brainstorming, as ideias vão surgir. E aí, quando vocês estão colocando em discussão o produto, algumas coisas podem surgir que vocês vão usar dentro das oportunidades e vocês vão usar isso como ferramenta também, como ponto forte, entendeu, Bruno? Então, a formação do produto, no caso. Isso. Então, tu define um produto. Aí, tu leva esse produto para o brainstorming. Aí, a partir do brainstorming, tu vai definir as oportunidades e os pontos fortes. Então, o brainstorming vai servir como fonte de informação para o que vocês vão usar dentro das oportunidades e dentro dos pontos fortes. Pode ser no PowerPoint, todo mundo sabe trabalhar com PowerPoint. A entrega pode ser no PowerPoint? Leoclécia, como é que tá para ti, Leoclécia? Eu tô preocupada porque tu não pegou todo o resto do conteúdo, mas eu tô procurando fazer uma aula bem específica. Não sei se ficou claro para ti. Já trabalhei com... Tá bem baixo o volume, eu não tô te ouvindo, não sei se pode aumentar. Consegue aumentar o volume, Leoclécia? Aham. Consegue me escutar? Não? Alguém tá ouvindo ela? É no meu áudio? Tenta puxar o microfone mais perto, quando vier ajuda um pouco. Consegue me escutar? Agora fica um pouco mais Tá alto. longe. Oi? Deu? Tá. Fala. Pode falar. Assim, eu já trabalhei com PowerPoint, mas faz muito tempo, assim, eu não trabalhei mais com nada dessas coisas, assim, então tô bem perdida, sabe? Tá. Aí eu não sei, assim, até em que ponto eu vou conseguir fazer. Tá. E o Word, tu tem um pouquinho mais de ideia, Leoclécia? Porque o principal é jogar ali as ideias, tá? Sim. Não é a estética, não é o que a forma de... Ainda não tô... A ideia ainda não é avaliar a parte de como vocês estão usando a ferramenta.
É mais para juntar as ideias dentro de um material que eu consigo olhar e avaliar como é que tá a ideia, tá? Então, tu vai detalhar o que é, para que serve, quem tu imagina que vai comprar esse produto. Tem que ser um produto que não existe, que eu vou usar isso como fonte de pesquisa para... Eu vou fazer um levantamento para checar se vocês viajaram total, mais ou menos. A ideia é viajar total na maionese. A partir disso, daí, tu vai reunir um grupo, vai fazer um grupo de discussão. Depois disso, vai escrever algumas frases de oportunidades e algumas frases de pontos fortes. Mas aí eu te mando material especificamente sobre pontos fortes para te ajudar ali, tá bom? Ok. Paula, pode falar. Duas perguntas. É obrigatório entregar em PowerPoint ou Excel? Não. Posso fazer em PDF? Pode, claro. Eu até comentei agora com a Lelécia de fazer em Word, talvez, porque ela disse que faz muito tempo que não mexe no PowerPoint. Isso, eu confundi Excel com Word. Mas pode ser, assim, mais elaborado, digamos assim? À vontade, Paula. O principal é reunir as informações. Isso é que vai ser avaliado, tá? Tá, E aí o mas não resto tem é problema. adicional que vai aproveitando até para começar a exercitar para o plano de marketing. Quanto mais quiser ir adiante, pode ficar à vontade. Tá, mas não tem problema assim, dá 2 folhas, ou não tem formatação. Não é um trabalho de conclusão com normas da BNT, etc. Sim. A ideia é a gente exercitar. Se quiser, porque eu falo de entregar em Word ou PowerPoint, porque são ferramentas que a gente acaba tendo que usar e é bom a gente praticar dentro do curso também, né? Então, mas não tem um modelo exato de entrega, tá? O principal é ter as informações. Eu preciso entender o que vocês pensaram de produto, para que serve esse produto, porque o que é? É só um nome, mas para que ele serve de verdade? E aí vocês começarem a pensar em como ele vai ser realmente prático ou não, para que ele serve, tá? Eu tenho que entender a utilidade dele. Eu tenho que ler e entender a utilidade. Tem uma pergunta. Manda. No caso ali, tá, eu vou dizer o nome, tá, meu produto é X, né? Aí eu vou dizer assim, ele serve para isso, para isso, para isso. Daí tem que... Mas no dizer ali para que ele serve, eu já não vou estar dando as características? Sim, mas já é para dar. O que eu falei depois, o terceiro tópico, é para quem tu imagina vender. São as características da pessoa que vai comprar. Então eu confundi aqui. Então, o que é? Eu botei para que serve e quem tu imagina comprando. Quando tu vai descrever para quem tu imagina comprando, tu coloca as características da pessoa. Peraí, será que eu tô me confundindo? Mano. Tipo assim, eu botei aqui num grupo só pra mim. Eu botei o nome do meu produto, tá? Botei o que ele é. Tipo, só botei o que ele é. Daí, ali, o público. Botei, tipo, pessoas em geral. Daí comecei a falar, tipo, características boas dele, entendeu? É mais ou menos isso? É, mais ou menos. Eu vou escrever os tópicos aí pra vocês depois, que vai ficar mais fácil de usar como roteiro, tá? Eu só estou querendo aproveitar o período da aula para vocês tirarem dúvidas, para vocês saberem fazer os tópicos. Depois daí eu mando ali, eu acho que vai ficar mais fácil. Pode falar, Paula. Só a segunda pergunta. Antes tu comentou ali em fazer um grupo. Eu só não entendi muito bem essa parte. Do brainstorming? A gente tem que fazer outro, isso? A gente pode inventar ou tem que realmente fazer com outras pessoas? De preferência, realmente fazer com outras pessoas. Então, se tu conseguir juntar 2 pessoas, já está resolvido. Não precisa ser um grupo de 20 pessoas. Isso que eu estou usando com vocês, tá, gente? Depois vocês vão entender que isso é uma técnica de pesquisa. Então, quando eu trouxer as técnicas de pesquisa, vocês vão entender que isso é uma técnica de pesquisa. Tá? Então, o que é? Para que serve? Quem vocês imaginam comprando?
Feito isso, leva isso para um grupo de discussão. Pega pelo menos 2 pessoas, fala sobre o produto, fala tudo que vocês escreveram para me entregar e escuta o que eles vão falar sobre isso. Só escuta e vai anotando. E isso é o brainstorming. O brainstorming é tu ouvir e anotar. Ah, pessoas, tipo, de fora, tipo, por exemplo, pode ser minhas 2 colegas lá do escritório. Exatamente. Aí eu chego nela assim, Joyce e Sabina, inventei um produto aqui, vou falar as características dele, eu quero ver o que vocês acham desse produto. Exatamente, perfeito. Aí tudo que elas falar, eu escrevo e te... Escreve e me manda isso junto, isso faz parte da atividade. Importante, não se ofendam, tá? Tá. Tem gente que fica magoada com crítica. Não levem para o coração, porque é importante ouvir o ponto de vista do outro, por mais que não seja positivo, tá legal? E não esqueçam do produto, não desconsiderem o produto, tragam as considerações. A partir do brainstorming feito, vocês vão escrever frases de oportunidades. Não precisa ser muitas, tá, gurias? É só para exercitar, para começar a pensar dentro de frases de oportunidades. Então, vocês vão escrever quantas vocês quiserem. Fiquem livres, não vou botar mínimo. Claro, né, gente? Mais que uma oportunidade, tá bom? Feitas as oportunidades, pontos fortes do produto que vocês estão definindo. Ok? O principal é completar todas as etapas. O principal não é a forma como vai entregar e nem quantidade, mas eu preciso que tenha todas as etapas para eu entender onde vocês estão e a gente vai começar a exercitar em cima disso cada vez mais para conseguir fazer o plano de marketing. Tá legal? Mais alguma dúvida? Kátia, tu que não pensou em produto e tal, ficou claro para ti como é que é o passo a passo? Sim, tudo anotado. Ai, que Amanhã eu já vou juntar meu pessoal lá e vamos inventar alguma coisa. legal. Vocês vão ver como pode ser divertido, tá, gente? E assim, tudo que vocês quiserem ir adiante já dentro do conteúdo que a gente já viu, fiquem à vontade. Vocês podem começar a ir adiante, porque a ideia é vocês conseguirem fazer o plano de marketing, tá? Então, fiquem à vontade para já ir adiante. O que precisa ter, que eu vou usar como avaliação, são esses itens. Daqui a 5 minutos eu mando para vocês no grupo esse roteiro que a gente conversou agora. Eu vou passar os tópicos. Vocês preferem receber pelo WhatsApp só os tópicos ou vocês querem que eu coloque isso no Word, PowerPoint? O que fica melhor para vocês? Eu acho que pode ser só os tópicos. Não sei. Eu vou botar no WhatsApp, então, para vocês, tá? Lembrem de ler os 2 textos que eu passei ali como leituras sugeridas para vocês, tá bom, gente? A gente pode encerrar agora. Como é que vocês estão de vontade de conversar sobre mais algum tópico? A gente pode encerrar hoje um pouquinho, esses minutinhos mais cedo, vocês se importam? Que daí eu vou passar ali os tópicos para vocês e eu fico à disposição para quem quiser me chamar aqui. Eu vou ficar na sala e aí quem quiser voltar e conversar mais alguma coisa pode voltar, pode ser? Que daí eu encerro o conteúdo agora, mas eu vou pontuar ali, eu vou escrever os tópicos para vocês para orientar mais fácil. Pode ser, Sir? Pode ser. Pode ser? Então tá bom. Eu vou passar para vocês. Ai, gente, eu fiquei louca para ver o que vocês vão trazer. Me deu uma coisa agora. Quando eu tive a ideia da atividade,
eu fui relembrando e parece que como é bom isso. Eu adoro pensar coisas diferentes, assim. E é legal porque a gente acaba muito engessada dentro da empresa, não sei se todos vocês, mas a gente vive dentro de uma cultura, né, daquela empresa. E aí, dentro da cultura da empresa, a gente fica tão dentro de um pacotinho, às vezes, e exercitar isso de, o que eu posso fazer de completamente diferente, é uma maneira da gente ir para o lado criativo, né? Puxar essa coisa criativa dentro do nosso cérebro e sair um pouquinho do número, e isso depois a gente usa muito. Vocês vão ver como é útil em venda, como é útil em tudo, assim. Esse olhar mais criativo, ele ajuda em diferentes momentos da parte da carreira, da nossa carreira. Quem quiser, pode ficar à vontade para ser. Eu vou ficar aqui na sala se alguém tiver dúvida, tá bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijos, gente. Ô, prof, agora eu tenho uma dúvida. Pode falar. Sobre a semana que vem, que tu falou que você não vai estar na aula, a gente tem que entrar em algum negócio ou é tipo uma... Não precisa. Daí vocês vão usar esse período ali da aula para fazer o trabalho. Uhum. Tá. Como é um trabalho avaliativo, a escola pede para que vocês tenham aquele tempo ali da aula para se dedicar para ele. Entendi. Obrigada. Tá? Imagina. Estou aqui, pode escrever, vou detalhar. Então. Tenha à vontade. Leuclésia, tu quer que eu aproveite para te passar um pouquinho mais os outros conteúdos? Como é que tu tá? Não sei se a Camila tem mais alguma dúvida, o pessoal que vai ficar na sala, mas se tu quiser que eu volte em alguma informação ali. Gente, uma olhada por cima Tá. daquele conteúdo ali. Assim, eu cheguei assim, olhar totalmente, né? Mas imprimir alguma coisa, né? Eu tenho impressora em casa, imprimir também. Aí vou dar mais uma olhada naquele conteúdo. Aí qualquer coisa que eu tiver uma dúvida, eu falo contigo daí. Tá. Eu vou te pedir para tu começar, talvez, analisando um pouco mais sobre a questão de pontos fortes. Como tu vai ter que escrever os pontos fortes no trabalho, eu fiz um exercício de pontos fortes dentro da aula. Tá? Então, quando eu expliquei pontos fortes, eu fiz uma atividade ali que ela tem um passo a passo. Se de todo o conteúdo, talvez esse seja o mais importante de tu dar uma olhada agora. Porque esse conteúdo específico tu vai precisar para a atividade, para tu poder fazer o trabalho, tá? Na aula passada eu me estendi bastante no tempo, tá, Leuclésia? Então nessa eu cuidei para não envolver o pessoal um pouquinho a mais. Por mais que seja bom, pelo que eu entendi, não teve problema nenhum. O pessoal até gostou. E aí, dentro de pontos fortes, se tu quiser, eu posso dar uma retomada aqui contigo de como eu fiz a atividade. Não sei se te ajuda, se tu tem uns 2 minutinhos agora, eu posso pegar. Pode ser. Pode ser? Então, peraí. Deixa só eu puxar aqui o material específico que deu o projeto contigo, tá? Só deixa eu puxar aqui o conteúdo da apresentação específica. Tá aqui. Essa aula, eu vou mostrar para ti o material da outra aula, que daí eu acho que vai ficar mais claro um pouquinho para ti do que a gente estava falando hoje. Vai ter um contexto ali para ti, né? Vai conseguir entender um pouquinho melhor. Já vou te mostrar. Existe uma matriz, uma ferramenta que a gente chama de matriz SWOT, tá? Essa matriz SWOT, ela é muito, muito comum, usada em empresas,
é muito usada, inclusive, para definir pontos para entrevista. Então, a gente fazer uma análise nossa e não só da empresa, tá? Tanto que eu falei de marketing pessoal aqui também nessa aula. Então, dentro dessa matriz SWOT, o que tem, tá, Leoclécia? Tem a questão dos pontos fortes, que ela é o ponto 1. Ponto forte é quando a gente está definindo o que a empresa faz de bem feito. Onde tu, não sei, tu tá trabalhando hoje? Tu tá, né? Só me repete onde, por favor. Eu trabalho na Germânia. Na Germânia Alimentos. Em que setor que tu tá ali agora? Eu, por enquanto, eu tô dentro da empresa, né? Na parte de operadora de laminação, né? Aí eu não De operadora de quê? Desculpa. de laminação de massa. Tá. Ah, tá. Aí Tu tá no principal da empresa para o que a empresa existe. com certeza. Mas assim, eu não trabalho com nada disso. Então, para mim, assim, até tinha uma vaga nessa empresa lá, só que como tipo, eu não tinha experiência nenhuma, né? Aí eles não arriscaram, mesmo que era só tipo auxiliar, né? Auxiliar de marketing, aí eu não quiser dar nenhuma chance, aí eu não arrisquei muito não. Daí então voltei agora, estou estudando, né? Essa área, então para mim ver se eu consigo alguma coisa fora, né? Que legal. Que legal, Leoclésia. Bah, eu, assim, ó, eu posso te ajudar bastante, tá? Conta comigo nesse processo, porque tu fazer uma migração diária, tu enxergar dentro da área de marketing uma possibilidade de tu crescer dentro da Germânia. Isso foi antes do Thiago sair ou depois? Porque o Thiago era do marketing lá, né? Depois acho que saiu, aí acho que apareceu a vaga ali, né? Daí eu acho que veio uma outra pessoa, aí não deu certo também. Aí apareceu a vaga de novo, né? Tinha aparecido, aí eu não tinha me interessado. Tudo bem, né? Aí depois apareceu nova vaga, né? Que a pessoa acabou saindo, porque eu acho que não deu certo. Aí eles também não quiseram, acho que não dá uma chance não. Aí então eu parti pra não querer sair de lá, né? Aí tentar focar nisso em outra área. Eu vou te sugerir depois olhar vídeos sobre criação, ferramentas de criação. Pode pegar Core, Illustrator, baixar um demo no teu computador, ou até conseguir uma licença de alguma maneira. Pode começar a mexer em criação, tá? Isso vai te ajudar dentro da Germânia, que eu sei que eles têm muito a parte de criação interna, né? Eles não têm agência. Sim, no caso, que nem eu consegui me inscrever num curso de ilustração 2D da Senac, que é Perfeito. Aí então tinha esses que você está falando. Então, só que assim, olha, eu tô tentando colocar ele, né, no meu Note, ainda não consegui baixar ele, sabe? Não consegui instalar ele. Pelo módulo que pede o jeito da conta, né, de pagamento ali, eu ainda não consegui instalar. Mas assim, vou continuar tentando para ver se consigo colocar ele. Para mim trabalhar com ele. Né? Entendi, é isso aí. Eu vou... Vamos ver durante o curso, mas a princípio vai ser legal se tu fizer o teu plano de marketing para a Germânia. E aí a gente fazer um trabalho de revisão dentro do teu plano para fazer um momento de apresentação dele lá. Vamos começar a parte de pontos fortes para tentar te ajudar um pouquinho nessa construção da tua atividade avaliativa, tá? Sim. Ponto forte, tu precisa olhar internamente para a empresa. Então, tu tem que fazer um levantamento, tu tem que definir algumas pessoas que vão servir de fonte de informação. E aí tu vai fazer uma entrevista para essas pessoas. Então, definir algumas perguntas do que tu quer saber sobre a empresa para tu ouvir elogios da empresa mesmo, tá? Então, o que é um ponto, o que é um fator importante aqui? É tu pensar dentro de ponto forte, não só do teu ponto de vista, mas tu tem que anotar, registrar percepções e o que as outras pessoas falam.
quanto mais pessoas tu conseguir analisar, claro que tu vai ter uma fonte legal, mas o principal é tu pegar de setores diferentes. Alguém do setor administrativo, são visões diferentes do negócio. Ouvir cliente, tá? É bem importante tu ouvir cliente também. E se puder ouvir algum fornecedor, também vai te ajudar. Então, é ouvir colaborador de área diferente, pelo menos uns 2 colaboradores, ouvir cliente e ouvir fornecedor. O que tu vai ter com isso? Tu vai conseguir entender como essas pessoas diferentes enxergam aquela empresa ali, de pontos positivos dessa empresa. O que se repetir de informação dentro dessas diferenças de pessoas, dessas pessoas diferentes que tu está escutando, desses público-alvos diferentes, né? Esses grupos, quando essas informações se repetem, é porque aquilo ali realmente está consolidado e isso é um ponto forte, tá? Então, tu tem 2 colaboradores, tu tem um cliente, tu tem um fornecedor, pode ser um fornecedor de embalagem, pode ser um fornecedor que trabalhe com fornecimento de alguma matéria-prima ali com quem tu trabalha, alguém que tu tenha contato. Aí tu consegue reunir essas informações de pontos fortes, tá? E tu vai entender o que está sendo diferente, o que diferencia a empresa no mercado de uma maneira positiva. Quais são, a gente chama isso de potencialidades, são as coisas que tu pode mostrar, porque aquilo ali realmente é um ponto forte da empresa. Isso é ponto forte. Então, quando tu estiver fazendo isso dentro da atividade agora, da atividade avaliativa, tá? Pensa dentro do brainstorming de tudo que tu escutar, o que realmente filtra tudo que realmente vai ser ponto positivo da empresa, desse produto. Tá? Aqui eu fiz um exercício que vai ser um pouco difícil de eu fazer contigo agora, porque ele demora um pouquinho mais, tá? Mas isso aqui é legal tu fazer. Pensa em ti como uma marca. Então pensa, como é que tu te chama? Como é que, se tu tem um apelido, como é que tu é chamada? Eu vou te dizer assim, ó, meu nome é Ana Paula de Mello Diniz, tá? Mas normalmente eu sou chamada dentro da área de marketing, fique claro, Ana Diniz. Ok? Então a minha marca é Ana Diniz. E aí tu escreve 5 características tuas que te ajudam a ter bons resultados na vida. Por exemplo, eu escrevi comunicativa, empática, relacionamento, eu sou muito voltada ao relacionamento. Tá entendendo a lógica? Então, tu vai te considerar uma empresa, vamos colocar assim. Então, considera que tu é uma marca. Como é que tu é chamada? Como as pessoas te chamam? Como que tu te apresenta? Tá? Coloca 5 características que te trazem bons resultados na vida. E aí depois tu tem que pegar uma dessas características e falar, isso a gente fez atividade dentro do grupo. A pessoa tinha que escolher uma das características e falar sobre ela. Entendeu o exercício? Eu entendi. Tá. Então esse exercício da classe ele ajuda a definir pontos fortes, tá? É para entender como funciona a lógica de definição de pontos fortes. Te enxergando como marca, depois tu aplica isso para a empresa que tu tá querendo fazer a análise. Nós também somos uma marca, por isso que eu falei depois de marketing pessoal dentro da aula passada. Ajudei um pouquinho? Ajudou. Então tá bom. Dentro do conteúdo dessa aula, da aula 2, no caso, tu pode olhar a parte de marketing pessoal, depois a gente vai falando mais algumas coisas que tu quiser. Tu pode me chamar, me manda áudio, me manda texto ali, fica bem à vontade, tá? Conta comigo para retomar um pouquinho do conteúdo. Caso eu esteja com uma dúvida, tem horário, tem dia, se eu posso falar contigo ou é só em dia de aula mesmo? A hora que tu quiser, tu me manda. Claro que eu não vou conseguir te responder o dia inteiro, mas assim,
fica bem à vontade, até de madrugada pode me mandar. Eu tenho insônia produtiva, né? Sempre falo. Eu só evito de mandar mensagem para todo mundo que depois se diz, ai, o que às 4 da manhã você tá acordada? Mas se mandar assim que eu tô acordada. Tudo bem, não tem problema. Aqui. Aí tu pode me mandar as dúvidas, tu vai conversando ali comigo para retomar um pouco desse conteúdo. Ai, professora, eu queria tanto que tu falasse um pouquinho comigo sobre marketing pessoal, ou sobre algum conteúdo específico ali que tu olhar dentro, repassa os slides e vê alguma coisa que tu queira entrar um pouquinho mais de novo no detalhe, que daí eu falo contigo sobre isso daí, tá? A gente pode marcar um horário daí. Só uma dúvida, essa área é uma área assim, ela é muito difícil, tipo, tu entrar nesse mercado para algo assim que esteja próximo dele ou não? Eu vou te falar que aqui em Santa Cruz do Sul falta gente, Leclerc. Falta. Tem mercado. Só que, claro, tu vai ter que começar. Quando a gente começa, a gente não pode ter uma expectativa de começar em cargo de gestão, coisa assim, né? Mas tem que, começando com criação, tendo básico de criação, noção de criação, tendo essa visão mais estratégica que eu estou trazendo aqui, porque essa ferramenta, essa disciplina especificamente, ela é de estratégia. Aí tu vai entendendo o porquê de uma criação. Então, assim, não é só criar, mas é criar dentro de uma lógica que tu realmente precisa fazer, entendeu? Por isso que começa pela parte estratégica. Mas tem mercado, pode ter certeza que tem mercado aqui em Santa Cruz. Esses geralmente aparecem, às vezes eu já vi, né? Esses estágios, eles ajudam bastante ou não? Muito, muito. Se eu conseguisse depois, mais para o futuro, seria uma apoio, então. Mas excelente, Leclerc. Assim, ó, porque estágio é o momento que tu vai ter alguém te passando conhecimento eu adoro ter estagiária, eu já tive muito estagiário na minha equipe. Agora eu tenho uma jovem aprendiz, que é como se fosse um estagiário. E assim, é uma pessoa que vai sentar do lado e tu vai passando conhecimento, vai passando informação e vai mostrando como fazer. Então, estágio dentro da área é um passo bem importante. E tem vaga, né? Tem bastante vaga de estágio. Bastante coisa nesse ramo aparecendo. O mercado está precisando bastante. Nos últimos anos, agora com a questão da pandemia, parece que o marketing acordou em muito, cresceu muito, né? Outra coisa que eu vou te dar de sugestão, é digital, tá? Sim. Quanto mais tu conseguir entender e usar mesmo, mas é fuçar, sem dó nem piedade, vai ficando, a gente chama isso de heavy user, vai ficando viciado em rede social. LinkedIn, Instagram e Facebook. Não esquece de Facebook, tá? Porque ferramenta para empresa, o Facebook ela é bem importante. Então, por partes, você está fazendo agora, curso comigo, eu vou te dando sugestões, vou te dando dicas. Tu vai entender a parte estratégica do porquê trabalhar com marketing, como elaborar, ok. Depois tu vai pegar a parte de criação também, que tu já está vendo na questão do Senac, vai ser excelente para ti. O Senac orienta bastante. A única coisa que o Senac ele usa Canvas também, e ele tem limitações. Então, dentro das empresas, processo seletivo dificilmente vai colocar Canvas como critério de seleção de ferramenta. E partiu para estágio, tendo a experiência dentro de digital depois também. Então, digital é bem importante. Espero ter te ajudado um pouquinho, tá? Mas tu pode ir me perguntando. Não te esquece de mexer em rede social. Se quiser criar uma empresinha fake lá que não apareça dentro. Depois que tu criar agora a empresa, o produto, de repente já cria uma página lá, a gente começa a conversar sobre algumas coisas mais práticas ali dentro do digital já. O bom é que é rápido, é muito rápido para tu pegar. Eu vou cair de cabeça que nem se fala.
Tô Que legal. bem com vontade de aprender, assim, tudo que eu tô pegando aos pouquinhos, assim, eu vou anotando, salvando, tentando guardar a cachola para não esquecer nada. Não te preocupa em não esquecer, mas te lembra que tu tem o material para voltar e retomar o conteúdo, né? Sim. Guarda esse conteúdo contigo. Porque em alguns momentos é muita informação, tu não usa na hora, mas depois aquilo ali surge. Eu tô procurando ser bem prática. Mas mesmo sendo prática, em algum momento tu não tá usando no dia a dia, tu pode esquecer. Aí tu volta para aquele conteúdo ali e usa ele depois. Ok. Tá bom? Ok. Bem-vinda, Leclésia. Fiquei Obrigada. bem feliz de saber que tu está enxergando o marketing como uma possibilidade de crescimento na trajetória profissional aí. Eu sou apaixonada pela minha área. Então, assim, quando as minhas filhas me perguntam, ai meu Deus, lá vou eu, porque elas param do meu lado e ficam tentando aprender as coisas que eu faço, né? Elas acham bonitinho que eu estou trabalhando. Lembra disso, que bom que tu já está estudando. Agora, aos pouquinhos, tu vai criando o hábito disso e vai ter bastante. Tem mercado, tem mercado. Vai por mim. Tá bom? Ou para sair depois da aula, que só apertar nesse vermelho. É só apertar no vermelhinho. Eu já vou sair também, vou encerrar, daí vou encerrar para ti. Tá bom? Tchau, obrigada, prazer, tá, Leclésia? Um abraço. Bem-vinda para o curso. Beijo.